A maior estupidez é querer controlar uma relação ou infligir um sofrimento igual ao que nos infligiram. Tem muita gente que diz perdoar uma traição e depois não descansa mais enquanto não se sente vingado. Há gente que não merece viver uma relação porque só sabe trazer insegurança e sofrimento para o outro. São pessoas que deviam ser gratas, mas que, no entanto, colocam constantemente quem dizem amar numa posição em que os podem perder. E quando os perdem, enlouquecem de dor, como se achassem que a vida fosse cega e não lhes pudesse vir a dar o que passaram demasiado tempo a tirar aos outros. Gente que caminha sem ver onde coloca os pés. Pessoas que se pisam a si mesmas, como sonâmbulos, como demónios vestidos de branco. O Sagitário tinha medo de amar. Quem controla uma relação tem medo. Tem medo de ser enganado, tem medo de ser traído, tem medo de tudo. E isso não é amar. Isso é controlar. A gente controla aquilo que a gente tem medo que nos faça sofrer. Isto é uma verdade universal. Eu só controlo aquilo que eu tenho medo que me faça sofrer. E, portanto, estar numa relação onde a minha única preocupação é controlar a outra pessoa, por um lado, esqueço-me totalmente de mim, deixo de fazer a minha vida, o meu caminho, porque o meu objetivo passa a ser controlar a outra pessoa para não sofrer. Não para ela não sofrer, a pessoa, para eu não sofrer. E torno-me desconfiado, mesquinho, manipulador. E eu pergunto, como é que as pessoas conseguem estar numa relação assim? E depois, como eu falei no início, há aquelas pessoas que são traídas, continuam na relação e só se dão por tranquilas quando se sentem vingadas. Não porque traem elas próprias também, mas porque alguma coisa de menos bom acontece ao outro, como se fosse um castigo de Deus por aquela pessoa ter traído. As pessoas têm que ter noção que a vida não é para este tipo de coisas. Nós não viemos cá para viver situações sem sentido, situações quase, diria, kármicas. O karma existe, mas existe também o dharma. O dharma é a forma que eu hoje, com as minhas escolhas, venço e supero o karma. E muitas vezes o karma implica dizer não a uma relação. Implica de cortar com um ciclo. E, sobretudo, não nos deixarmos estar na posição de ser controlados. Porque quem nos controla impede-nos também de viver. E damos por nós, de repente, a condicionar o nosso comportamento para que não hajam conflitos ou não hajam críticas, seja o que for. Uma relação é tudo menos isso. Uma relação é suposto ser algo leve, saudável. Algo em que a confiança é fundamental, em que o respeito é fundamental, em que a liberdade é fundamental, em que o sentimento que se sente pela outra pessoa nos faz sorrir ao acordar. Porque temos a benesse de ter alguém que nos ama e que nós também amamos. E as pessoas muitas vezes até podem se amar ou achar que se amam num grau que está dependente do amor que elas têm por elas próprias. E isso não é amar. É quase uma dependência emocional. E em função dessa dependência emocional, julgam-se no direito de controlar, para não sofrer caso a outra pessoa se vá embora. E não percebem que o princípio básico é, numa relação, eu escolho ficar mais hoje. Porque uma relação é vivida dia a dia. Ainda que possa durar toda a vida, mas é vivida dia a dia. Em que um dá, não para receber, porque o outro também dá
não para receber. É um dar natural que ambos fazem e que não é uma cobrança, uma vingança, uma manipulação, uma coisa feia de se viver. Se estás nessa situação, para um bocado e pensa, eu mereço este tipo de relação. Eu mereço esta situação. E se te questionares, mas eu amo esta pessoa, tu não amas essa pessoa. Tu não podes amar alguém que te controla, que te faz sofrer. Entendes? Tu não podes amar. Tu julgas que amas, mas não amas. É uma dependência qualquer, que tem muito a ver com a tua carência afetiva, que tem muito a ver com o amor que tu não tiveste quando eras criança. Para um bocado, procura terapia. Procura terapia para te ajudar. Porque ninguém merece estar numa relação onde é controlado. E muito menos estar numa relação onde se controla. Pensa bem sobre isto, porque uma relação é coisa completamente diferente disso tudo. É suposto ser uma coisa, como eu disse, leve. Uma coisa em que ambos crescem. Uma coisa em que ambos se sentem amados e amam intensamente, com autenticidade. Pensa bem sobre isto. Muito bem, se gostaste deste texto, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal, clica no sininho onde diz todas as notificações para seres notificado de cada vez que eu publicar um livro, de cada vez que eu editar um vídeo, e oferece este livro a todos aqueles que efetivamente precisam de viver o seu amor em liberdade. Um grande abraço para ti.